Bem-vindos a mais um episódio do Bebendo da Fonte, o podcast onde mergulhamos fundo nas ideias de especialistas que nos inspiram e transformam a sociedade. Hoje, o nosso convidado é meu colega de Knowledge Hub, Tibério Pereira, referência em logística e segurança, saúde e meio ambiente. Antes de te passar a palavra, Tibério, vou falar um pouquinho das suas credenciais, né, que são muitas, então a galera que está nos assistindo precisa saber um pouquinho, né? Tibério é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará, com especializações em engenharia econômica pela Fundação Dom Cabral, gestão e engenharia ambiental pela Universidade do Paraná e MBA em logística pela Fundação Getúlio Vargas e Ohio University. Em 2014, participou do curso Technology, Organizations and Innovations no MIT. Tem mais de 30 anos de experiência em operações logísticas e SSMA, com passagens por ESSO, Cosan e Raizen, liderando projetos que resultaram em 0 acidentes com afastamento em operações de grande escala. Agora, inicia uma nova fase como fundador da Via Safety, ajudando transportadoras e embarcadores a reduzir riscos, aumentar a eficiência operacional e garantir conformidade legal. Tibério, é uma honra ter você aqui nessa bancada. Já estava querendo te trazer há um tempo e agora coincidiu, né? Você estava com uma agenda no Rio, então vamos marcar aqui para a gente falar um pouquinho. Então, estou te passando a palavra, se apresenta para o nosso público e fala aí suas primeiras palavras. Maravilha. Bom, primeiro, antes de mais nada, né, Vinícius, eu acho que agradecer o teu convite aí, a parceria, né? Acho que muito bom estar com você no Knowledge Hub. E acho que você já, para introdução aí, para falar sobre mim, você já falou muita coisa, né? E assim, isso me remete a ver, né, como a gente conseguiu ao longo desses anos aí experienciar situações bastante distintas e aprender muito, né? Com tudo que aconteceu, passa meio que assim, rapidamente um filme na cabeça, né? Porque além das questões profissionais, tem toda a parte de família, formação e tudo mais. Mas eu acho que, em resumo, você foi bastante feliz aí, já cobriu muito. Eu estou muito ansioso, né, para poder também compartilhar contigo aqui alguns detalhes, né, dessa jornada, o que a gente aprendeu, o que a gente conseguiu também passar adiante. Vai ser uma grande felicidade para mim participar aqui com você hoje. Isso aí, vamos embora e temos muito a explorar aqui. Minha lista de perguntas está enorme e aí vou começar com a primeira aqui, que é para pegar desde a origem, né? Assim, quando a gente, antes do convidado chegar aqui, né, a Carol manda um formuláriozinho para eles ali, que é o, como é que é o nome mesmo, Carol? Pode falar alto, Carol. Primeiros goles, né? Ela tem um nome lindo para tudo, né? O primeiros goles, e aí pra gente pegar um pouquinho de sua percepção. E aí um fato me chamou a atenção que eu não sabia, mas você é natural do interior do Ceará, né? De Crato. E aí eu vi que você já morou no Brasil inteiro, né? Então queria, assim, pegar um pouquinho da sua trajetória, né? Desde lá de interior do Crato para os dias de hoje, liderando projetos bilionários aí em grandes empresas. Como é que... Fala para mim um pouquinho dessa tua trajetória aí. Não, assim, eu acho que a gente sempre deve se orgulhar muito da origem, né? Então, essa é realmente a minha cidade, onde eu morei até por volta de 15 anos de idade e tenho ainda parentes lá, né? Pessoas que eu gosto muito, né? Que fazem parte aí da minha história. E foi assim, uma evolução. Eu depois saí, fui estudar em Fortaleza, né? Crato é uma cidade que fica a 500 quilômetros de Fortaleza, já é quase divisa ali com Pernambuco, fica a 70 quilômetros mais ou menos de Exu, que é a terra do Luiz Gonzaga, né? Que convivia muito lá na minha cidade, diga-se de passagem. Mas então foi assim, essa jornada, né? Tem toda a questão da ir estudar fora, longe da família, para entrar na universidade, e daí começar a desenvolver e nesse processo todo aí você já entra no estágio, daí daqui a pouco já surgem oportunidades e para mim as oportunidades aconteceram com muitas mudanças, né? Então eu comecei a trabalhar em Fortaleza, depois teve uma oportunidade em Recife, eu fiquei pouco tempo em Recife, mas foi muito bom também.
Em seguida eu fui para Belo Horizonte, né? E aí em Belo Horizonte fiquei mais tempo. Meus filhos acabaram nascendo em Belo Horizonte. A gente Tem uns ficou mineiros lá. em casa, Tem uns então. mineirinhos. Eu gosto muito de pão de queijo, diga-se de passagem, né? E a gente viveu lá, foi um período muito bacana, muito bom. Depois eu tive a oportunidade de morar em Curitiba também, alguns anos. Voltei para Belo Horizonte, né? E por último, aliás, aí vim para o Rio, morei um ano aqui no Rio, pertinho daqui, onde a gente está agora, não é distante. E depois do Rio eu fui para Campinas, né? Onde eu resido até hoje. Então, assim, foi uma jornada muito bacana, que eu acho que, além da questão do trabalho, e eu, nesse período todo aí, você falou aí dos cursos e tal, eu tive a oportunidade de fazer em diferentes lugares, alguns fora do país, mas acho que, assim, o principal que eu vejo é a questão cultural, né? Como a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, porque eu vejo lá no Nordeste como o jeito, né, de lidar, etc. Daí você vem no Rio é de outra forma, lá no Sul. E eu acho que isso ajuda a gente um pouco a entender melhor e contextualizar várias situações. Esse traquejo nacional aí. E aí é um jogo de cintura para saber como que você lida, né? E agora, né, com a atuação que eu tenho nacional, né, acho que é importante a gente, às vezes, assim, putz, vou marcar um horário com alguém lá no Centro-Oeste. Não, é uma hora a menos, então você não pode marcar muito cedo, porque lá para ele é... Então tem que, né, nesse contexto todo, acho que ajuda muito a gente nessa evolução profissional. E essa sua área de logística já dá por si só uma noção de Brasil imenso, né? Então, muitas especificidades e tal. Antes, para minha segunda pergunta, só vou fazer um comentário como é que as coisas do destino, né? Assim, você está aqui no Rio por conta de uma consultoria, alguma coisa que você está dando, né? Tá lá na Ilha do Governador, que é meu bairro de origem, né? Eu nasci e fui criado na Ilha do Governador. E você trouxe também Luiz Gonzaga aqui para a história, né? E aí os meus pais eram vizinhos do Luiz Gonzaga, porque o Luiz Gonzaga morava na Ilha do Governador também. E aí, então, uns papos que do nada se casam ali e vêm nas histórias, né? Mas é isso, minha mãe vai estar assistindo o episódio ali, ela vai falar disso com certeza, porque ela vive falando. Mas vamos lá, para minha segunda pergunta, assim, né? Você já passou por grandes empresas ali, né, do setor de combustível, Esso, Cosan, Raízen. Então, assim, como é que você observou a evolução ali da cultura de segurança, da logística e da gestão de risco ao longo dessas 3 décadas aí de atuação no setor de combustíveis? Sim, ótima pergunta. Realmente, a gente vivenciou, né, uma evolução muito grande. Eu me lembro que logo no início existiam uns sisteminhas bem básicos assim de computador de bordo, né, mas que basicamente media velocidade, freada brusca, coisa muito muito básica. E com o passar do tempo, né, e com os desafios aí, a preocupação das empresas com essa responsabilidade voltada para a segurança no transporte, houve bastante investimento, desenvolvimento, né, algumas pesquisas que acabaram ajudando muito nessa evolução em termos do que existe de tecnologia hoje no mercado, né? A gente já, a partir ali de 2012, 2013, principalmente 2015, teve um avanço muito forte e é uma coisa característica, principalmente nessas empresas que eu trabalhava, né? Ainda existe muita oportunidade, ou seja, o segmento da logística no Brasil, alguma parte já utiliza dessas tecnologias, mas ainda não é totalmente disseminado. Então, algumas coisas que a gente desenvolveu em 2015, certamente tem muitas transportadoras que atualmente não praticam ainda, não utilizam, e que, às vezes, até porque desconhecem todos os benefícios que aquilo pode causar, né? Em algumas situações, até mesmo com a visão um pouco mais superficial de que é algo que é um custo, né? Isso aí é custo, isso aí tem que investir alguns milhões aqui, mas e o que é que isso vai me trazer de benefício, né? E nessa minha jornada, eu tive a oportunidade de conversar e conhecer muitos empresários, né, do setor de logística que acabaram investindo nisso porque muitas vezes existia um condicionante de negócio ali com os embarcadores que eles trabalhavam e eles acabaram enxergando, né, benefícios de ter essa prática, porque não é só a tecnologia, você tem que ter pessoas qualificadas, você tem que ter gestão, né?
esse conjunto aí desse tripé, eles enxergaram que isso, na realidade, é uma oportunidade de negócio, né? Porque através dessa demonstração de que eles tinham um processo robusto de gestão, incluindo a tecnologia e com alguma inovação, eles conseguiam abrir portas para novos negócios. Sim. Porque as outras empresas embarcadoras dizem, não, peraí, os caras já fazem isso, trabalha com a empresa A, trabalha com a empresa B, essas empresas são muito rigorosas. Então, se eu conseguir fechar um bom frete com ele e ele trabalhar para mim... Ele vira a referência que você precisa. Exatamente. Então, sai de uma discussão de custo para uma discussão de oportunidade de negócio, entende? Então, o que eu vejo, assim, que aconteceu bastante, né, nessa jornada. E ao longo desses anos, né, quando você fala assim, normalmente quando se fala de segurança, o pessoal entende, vou incorporar custos aqui. E muitas vezes ele não enxerga que junto com a segurança vem todo um processo de organização da empresa de uma maneira muito mais estruturada, que permite a ele ter ganhos de produtividade e eficiência. Então eu vi, né, ninguém me contou, mas eu vivenciei isso, quando a gente conseguiu, por exemplo, reduzir drasticamente os índices de acidentes, ao mesmo tempo reduzir, melhorar a produtividade e manter um nível de serviço de alto padrão, né? Então, assim, as coisas caminham juntas porque, na realidade, você está buscando a excelência, né? E aí, uma coisa vai ajudando a outra, entende? Sim. Você me deixou em maus lençóis, né? Porque, assim, numa pergunta, você já antecipou umas 5 que eu tinha aqui para fazer para você, né? Mas eu, assim, vou tentar me concentrar aqui, deixar o papo fluir, mas depois a gente puxa. Quando a galera esquecer o tema, eu volto com ele aqui e pergunto para você de novo. Mas, assim, vou pegar um gancho agora com uma das últimas falas que você teve aqui, que é a questão de zero acidente, né? Eu tenho aqui uma perguntinha, né, para você, que assim, se alcançou esse feito de zero acidentes com afastamento em operações de grande escala ali nas empresas que você trabalhou recentemente, né? Assim, que estratégias você usou para isso? Uma cultura de segurança que você tem implementado? Algum nível de excelência? Assim, sei lá, diz pra gente aí o que você fez para chegar nesse resultado e que possa gerar insights aqui em quem está assistindo e tem a ver com esse ecossistema, né? Boa. Acho que a empolgação a gente vai... Mas, assim, primeiro é que... É que a gente não combinou, né? Que ia ter tanta pergunta assim, então aí você já vai respondendo tudo, e depois eu me viro aqui. Eu acho que essa é a faixa. Aí a gente vai detalhando um pouco mais. Mas, assim, eu acho que o ponto, né, dessa questão do zero acidente é que, primeiro, não existe bala de prata, né? Então, assim, então... Eu vou começar hoje, eu vou conquistar isso amanhã, né? Viro a chave aqui, não funciona. Existe uma caminhada, né? Naturalmente que dependendo do esforço, da dedicação, do investimento, isso acontece mais rápido ou não, mas isso é resultado de alguns anos, né? Onde você vai desenvolvendo todo um trabalho e eu sempre falo muito baseado nesse tripé de pessoas, processos e tecnologia, né? Porque ao mesmo tempo você vê muita empresa que investe muito em tecnologia. Mas eu gastei 20 milhões aqui e tal. E não investe nas pessoas, né? Foi tudo por água abaixo. Então, não tem aquela questão de ter... quem que vai pilotar a nave que vai para Marte? Tem alguém preparado, né? Então, falta isso. E, principalmente, muitas vezes, o que falta é ter um processo que justifique a tecnologia. Então, ela cria a situação da tecnologia, mas os processos por trás não estão bem robustos, né? Então, acho que teve muita assim, oportunidade de trabalhar em cima disso. E aí é uma situação também, Vinícius, de muitas mãos juntas, né? Assim, eu estive envolvido, na realidade a gente conseguiu ficar 2 anos sem ter nenhum acidente, né, grave de algum motorista da nossa operação ter que se afastar do trabalho por causa do acidente. Foram aproximadamente 500 milhões de quilômetros rodados, né? Que é uma distância que dá para fazer algumas boas viagens Terra-Lua, assim, de cabeça agora eu não me recordo, mas, cara, eu acho que é mais de 700 viagens, então, quando você soma, né, toda a quilometragem da frota, é uma exposição alta com um produto perigoso, né? E eu acho que é um trabalho realmente que vai ali construindo um tijolinho junto com o outro e tal, e, obviamente, que a parte de tecnologia ajudou muito. Então, por exemplo, alguns acidentes graves, os mais graves que a gente tinha, eram acidentes com tombamentos de caminhões, né? Normalmente você tomba um caminhão com combustível, ele rompe o tanque,
né? Vaza e está arrastando no chão, tem centelha, pega fogo e aí é um acidente que tem um impacto ambiental e também tem um problema de incêndio que pode atingir pessoas, etc., muito graves, né? E outra situação também grave que envolve o transporte são situações onde o motorista acaba dormindo ao volante do caminhão porque ele está com um processo de fadiga avançado. Então teve todo um trabalho também de desenvolvimento de tecnologia para prevenção de situações de fadiga, onde o motorista é detectado, né? Existem processos não só tecnológicos, mas de verificação, exames, etc., se ele tem perfil para ter, e se ele tem, ele desenvolve ali todo um trabalho médico para poder recuperar e tal, e depois com a tecnologia embarcada consegue monitorar como é que ele está dirigindo e sinais que ele dá através dessa tecnologia que foi sendo desenvolvida. Por exemplo, quando nós começamos, quem tinha barba, motorista que tinha uma barba mais densa, muitas vezes era confundido com um bocejo. E aí você ia alimentando o algoritmo, tá certo? Para ir desenvolvendo, e ele foi evoluindo e hoje é bem mais sofisticado. Então a frequência de eventos que a gente chama de falsos positivos hoje é bem menor. Por quê? Porque evoluiu bastante o algoritmo. E tudo isso, né, converge para evitar esses acidentes. No caso de, por exemplo, tombamentos, a gente estabeleceu a criação de cercas eletrônicas, né, onde você diz, por exemplo, você tem um limite de velocidade em um determinado local que sabe que é crítico, a placa diz que ali é 60, mas a gente diz, não, para o caminhão, se ele passar mais de 35 aqui, ele pode tombar. E aí você marca, e aí antes de chegar no local, existe um sistema dentro do caminhão que fala para o motorista que ele tem que reduzir a velocidade e que ao passar lá abaixo daquele limite ali, ele vai passar com segurança, né? Então isso não existia. E ao não existir no passado, você tinha muito mais eventos de acidentes. Então, isso tudo aí foi, digamos assim, um somatório de questões envolvendo as pessoas, treinamento, qualificação e o uso da tecnologia, que não é só gastar, investir, botar lá no equipamento, né, botar no caminhão, mas o que ele dá de output e o que eu consigo trabalhar em cima daquilo, sabe? Sim. Vou fugir do meu script aqui, que você falou tanta coisa que é novidade para mim que eu fiquei curioso, né? Então, assim, tem uma câmera lá o tempo inteiro filmando o motorista ali, pegando esses sinais faciais dele, comportamento, pegando telemetria do caminhão, isso tudo, e falando com ele. Tem uma Alexa lá dentro que fica falando com ele o tempo inteiro. E aí, por exemplo, se ele bocejou, acontece alguma coisa assim? Ou só toca uma sirene? Bom, então vamos lá. Que curioso. O modelo que a gente trabalhou no início, né? Você tinha câmeras comuns, né? Onde você instalava 4 câmeras em cada caminhão, uma câmera na cabine apontada para frente, uma câmera interna apontada para o motorista e 2 externas para trás, né? Um cuidado especial que a gente teve foi que, por exemplo, a câmera interna, porque alguns caminhões desses que a gente chama de operação primária, que são aqueles maiores, os bitrens, rodotrens, eles também são utilizados como tem uma câmera ali, né? Então, por exemplo, nesses casos, o motorista, ao desligar a chave do caminhão, desliga a câmera interna para garantir a privacidade dele e tal. Então, no começo, quando ainda não tinha todas essas questões de inteligência artificial, existiam pessoas que ficavam observando uma sala de monitoramento uma sala de monitoramento e acompanhando, porque através dessas câmeras a gente pegava se o motorista estava fumando ao volante, se ele estava usando o celular, que não pode, porque tirar atenção, se ele estava se distraindo, às vezes até mesmo pegando alguma coisa que caiu no assoalho, no piso, né, da cabine do caminhão, e ele vai se abaixa dirigindo e aquilo pode também. Então existia uma série de situações que era feita de forma manual, né, até então. E aí, com a vinda, né, da inteligência artificial, a gente conseguiu começar a capturar essas informações através da IA. Ela gerava situações, recortava a imagem no momento em que acontecia e gerava ali não conformidades. Aquilo caía para o gestor e ele depois, então, trabalhava com o motorista para dar feedback. Porque o objetivo não é punir, né? É trabalhar e melhorar o comportamento, tá? Então, ele capturava aquelas informações e aí aquela história, né? Porque no passado, quando você via alguém no trânsito, você via e depois você chamava o motorista, te vi fazendo tal situação. Agora não, agora você tem a imagem. O telefone lá atrás dos carros, né? Como está dirigindo, não sei o quê. Isso já ficou no passado, né? No passado. Então, agora, qual que era o cenário? O cenário é que você tinha imagem. Então, você assim, fulano, esse aqui é você? Então, olha, você... Está acontecendo isso, está acontecendo isso. Então, não tem como você, às vezes, negar, né? Então, a oportunidade de aprender
e de melhorar e de conviver. Então, com o passar do tempo, essas câmeras passaram, inclusive, a ser bem vistas pelos motoristas, porque os bons motoristas, para eles, as câmeras funcionavam como um copiloto ali, né, para ele. Então... né, que estava ali para demonstrar, ó, muitas vezes aconteciam, por exemplo, acidentes que ele não era culpado. Que ele não era culpado, né? E que às vezes pela batida, a posição do caminhão acabava entrando noutra pista, que poderia levar a acreditar que ele invadiu a pista contrária, e não. Bateu primeiro nele, na pista dele, com a batida ele perdeu o controle e saiu. E a câmera mostrava isso. Então, algumas situações, inclusive de acidentes com tombamentos, né? Que no primeiro momento, eu me lembro bem de um caso, teve um tombamento no Rodoanel, em São Paulo, que parou o Rodoanel por 8 horas, né? Imagina o caos, né? Imagina o caos. Então, tombou um caminhão, vazou etanol, e aí teve uma discussão para dizer quem que tinha causado. E aí teve uma empresa, né, com um caminhãozinho pequeno, um caminhão baú pequeno, dizendo que o caminhão-tanque é que tinha causado, né? E aí o pessoal foi nas câmeras e provou que era o contrário. O caminhãozinho foi que aparentemente estourou um pneu, bateu no caminhão-tanque, fez tombar e gerou o problema. Então, aquele acidente, eu me lembro que se a gente colocasse multa ambiental, colocasse, por exemplo, todo o custo de pedágio que deixou de ser pago durante 8 horas que ficou parado o fluxo, cara, era uma conta de quase 60 milhões de reais, entendeu? E o que o cara tinha investido não chegava nem perto disso. E aí ele começou a se enxergar que tem alguns benefícios. Claro, não é todo momento que tomba um caminhão, mas tem muitos benefícios colaterais que vêm junto com esse processo, que trazem ganhos, né, para o empresário que atua no setor. Essa visibilidade ainda não é tão ampla. Sim, eu desconhecia completamente, né? Assim, não sou um profundo conhecedor de logística, então, cara, para mim foi uma aula já aqui que teve e já valeu o podcast por causa disso. Mas, assim, vou continuar nesse gancho aqui, né, de inovação na logística. E, assim, você foi um dos pioneiros ali em implantação de inteligência artificial, desse lance de telemetria, dessas cercas eletrônicas que você falou ali para o combate ao tombamento, né? Então, assim, isso demonstra uma bela visão de futuro sua, né? Assim, acho que você trouxe isso aí é porque você despertava isso, né? Então, aí, quais foram os seus maiores desafios ali para introduzir essas tecnologias? E o resultado mais significativo, acho que é o zero acidente, né? Mas, assim, tem alguma coisa que você viu que você se orgulha de falar, cara, eu mexi nesse ponteiro aqui de inovação, eu criei realmente um novo conceito para esse mercado, né? Para esse setor? Bom, assim, eu acho que primeiro foi um trabalho de várias mãos. Eu gosto sempre de compartilhar, né? Porque tive muitos colegas que tiveram junto comigo nessa jornada, nessa caminhada. Acho que a maior parte de tudo isso que aconteceu foi depois que eu fiz um curso no MIT, né, que envolvia exatamente tecnologia e inovação, lá em Cambridge, né, na região de Boston. E aí, quando eu voltei, eu vinha com esse mindset, né, assim, muito forte. Então, a gente começou a pensar em soluções, assim, quais são os problemas, quais são as dores, né? E como que a gente pode trabalhar isso. E, obviamente, que não tinha nada de prateleira, né? Normalmente a gente quer, já pega lá, construir, plug né? and play, né? A gente teve que correr atrás, construir, e aí foi um período que eu me dediquei bastante, né? A isso, a interagir com muitos fornecedores, testa aqui, testa ali e tal. Com essa visão, né, de que a gente precisava melhorar. Naturalmente, né, as empresas envolvidas, transportadoras, a empresa que eu trabalhava, existia já uma cultura de segurança bem desenvolvida, né? E existia uma preocupação em melhorar bastante o nível de segurança que, naturalmente, você tem uma exposição muito grande aqui no Brasil e que era entendido que a gente precisava dar um salto de um patamar, né? Então, a gente precisava trabalhar as questões de velocidade, reduzir tombamento, que eram as principais causas dos acidentes de maior gravidade. E que quem ainda não trabalha isso, ainda sofre, né, muito dessas consequências. Tá? Então, obviamente que um desafio grande é a questão de investimento, né? Que a gente fez tudo isso através de empresas contratadas. O transporte não era próprio, né? A gente tinha algumas empresas transportadoras que eram parceiras,
Mas, obviamente, que houve, por exemplo, por parte da empresa onde eu trabalhava, um aporte, uma antecipação de valores ali para dizer assim, ó, tá aqui o dinheiro, não estou te dando, mas, sei lá, vou te emprestar e não tem juros. Você está recebendo aqui X milhões e nós acreditamos que isso é importante, então nós vamos patrocinar. Financiar essa cultura de inovação das empresas ali dos teus fornecedores. Pagaram de volta as parcelas sem juros. Né? Então foi um apoio. Né? E aí depois há um entendimento de que isso era importante. E hoje é algo que você já me vê em outras empresas, né, que já estão utilizando. Mas o começo de tudo foi lá atrás. Né? Foi a faísca lá. E essa faísca veio lá do MIT, né? Assim, você é conselheiro comigo lá no Knowledge Hub, né? Que é um grupo basicamente formado por alumnos do MIT, né? E só que, assim, eu sou um novato, né? Fiz o MIT ano passado, ano retrasado, sei lá. E você é um dos fundadores do grupo, né? Você foi uma das primeiras turmas ali, né? Acho que você foi em 2014, é isso, né? Isso. E eu fui em 2024, 10 anos depois, né? Sim. Então, assim, eu acho que mudou bastante, né, o esquema. Mas, assim, fala pra gente, assim, Vou puxar pro Knowledge Hub, né? Assim, você, como um dos fundadores, fala pra gente, assim, como é que surgiu essa história do Knowledge Hub? Eu acho que foi lá no MIT que você conheceu o Fernando e a Ana, né? Ou foi antes? Não sei. Me conta essa história aí. Não, legal. Essa história é uma história bacana. Na realidade, eu conheci primeiro o Fernando e foi aqui no Brasil. Foi quando eu estava fazendo o MBA em Supply Chain. O Fernando foi meu professor de passagem, né? O melhor professor que eu tive no curso. Muito bacana a aula dele. E aí o Fernando um dia falou, né, da possibilidade que ele estava aí meio que com aproximação com o MIT e que poderia haver aí a oportunidade de fazer um curso no MIT. Cara, aí brilhou os olhos, né, quando ele falou naquela época, imagina, né, há mais de 10 anos. Eu já pensei lá de cá, putz, eu quero ver isso aí, como é que pode acontecer realmente, né. Aí falei com ele e tal, deu certo, né. Fui fazer esse curso. Nessa época ele também era aluno do MIT, né? Ou já era professor? Não, ele estava bem no começo, ele participava ainda também de alguns cursos lá e tal, né? Mas aí eu lembro que eu fui, e aí teve um trabalho pré-curso que o professor pediu para a gente mandar. Era uma situação pessoal e uma profissional relacionada à inovação. Eu mandei uma pessoal que era como eu fazia com meus filhos na época, que eram ainda bem novos, né? Que era a critério de notas e médias, né? da escola, que tinha uma conta lá de Excel lá, que se batesse 10 ganhava o máximo. Já planilhava a mesada das crianças. E se baixasse de 7, aí é 0, e daí me pagava, então tinha... E aí isso meio que causou lá alguma repercussão na época, junto com o projeto que eu mandei da parte profissional, que era um modelo de entrega de combustível em postos, que não tinha a necessidade de ter a presença de ninguém do revendedor para receber o caminhão. A gente fazia tudo e de uma maneira que a gente conseguia entregar o volume certo, não tinha problema de desvio e tal. Então, isso chamou a atenção e lá no MIT acabou que a parte profissional eles pediram para que eu apresentasse no fechamento do curso, né? Foram duas apresentações, foi um case positivo de inovação e um case que não deu muito certo, que foi de uma cervejaria lá dos Estados Unidos, né? E o meu foi o positivo, então eu apanhei menos, porque eu fui lá para frente, então teve uma bancada, tinha vários professores que participaram no dia. Teve muito questionamento, porque o meu processo de inovação que eu levei nesse modelo, ele não era uma inovação disruptiva, né? Ele era inovação incremental. Né? Não é um iPhone, não é algo assim. Mas teve, assim, uma parte de professores que apoiou e que é bacana, a inovação e tal, é isso mesmo. O fato é que repercutiu super bem e foi uma coisa que me motivou muito depois para olhar com mais carinho para essa área da inovação, sabe? Um ponto legal que você tocou aí, né? Que assim, a inovação não é só as coisas super disruptivas, não, né? Assim, tem as inovações incrementais ali, as pequenas coisinhas que fazem muita diferença, que dá um ganho de produtividade ali, que é de fato importante.
Aí, assim, vou continuar aqui na história do Knowledge Hub, né? Que foi o nosso encontro. E assim, o Knowledge ele está sendo redesenhado ali, né? De um grupo de alunos ali agora para uma questão mais de como mexeu com o ponteiro da inovação no Brasil e tal. E logística eu imagino que seja ali imagino não, né? Tenho certeza que é um dos principais pontos ali que pode ter impacto nesse desempenho do Brasil em termos de inovação. Sim, a gente sabe que o Brasil tem seus problemas de infraestrutura ali, de transportes e tal, né? Que acho que ninguém vai discutir isso. Mas, assim, como é que você posiciona o Brasil nesse cenário global de logística mesmo? Assim, a gente está bem desenvolvido, a gente está no meio, como é que você vê isso assim? Eu não sei se tem aspectos diferentes para analisar, né? Tem. Não, acho que com relação à logística, né? Acho que no Brasil, quando a gente estuda, tem um ponto base que o Brasil investiu muito no transporte rodoviário. Então, hoje, se você pegar o transporte rodoviário de cargas, é em torno de 65% do que acontece. E o transporte rodoviário não é o mais barato. Sim. Naturalmente, você tem uma discussão já de custos, né? Que principalmente para as rotas que a gente chama de operações primárias, que são as rotas mais longas, né? Quando você busca um produto, por exemplo, numa usina como etanol e traz para um grande centro, existe muita oportunidade de fazer isso através de trilhos. Né? No Brasil não acontece tanto, acontece muito ainda com caminhão. Então tem esse aspecto. E eu acho que tem muita oportunidade de trabalhar questões que envolvem embarcadores e transportadores com sistemas logísticos também, né? E aí saindo um pouco da questão da segurança rodoviária, né? Embora não seja a minha especialidade, mas a gente acabou convivendo um pouco. Existem já alguns embarcadores que estão trabalhando forte nessas questões de filas, de tempos de parada, tempos ociosos no trajeto, né? Onde, com a mesma tecnologia que permite praticamente fazer a gestão de segurança, também permite fazer a gestão de produtividade. Inclusive, é uma coisa que eu penso, né? Não pode existir assim, ou é produtividade ou é segurança. Não, tem que ser as duas coisas. Quando a gente fala em sustentabilidade, eu tenho que ter segurança e ter uma produtividade responsável. Né? Porque quando tem uma produtividade irresponsável, onde você põe o motorista para rodar 20 horas, 24 horas ininterruptas, ele vai dar uma produtividade pontual, muitas vezes, né, se submetendo a tomar remédios para se manter acordado, etc. Mas aquilo não é sustentável ao longo do tempo e muito menos para a imagem das empresas que quiserem trabalhar de forma responsável e que tem uma visão de vida mais longa, né? Sim. Então, eu acho que tem muita oportunidade ainda. A gente já vê muito no segmento do agronegócio, a evolução, né, bastante robusta com essa parte de tecnologia lá. Mas eu acho que no transporte e a busca dessa consolidação da logística, né, com sistemas onde você reduza tempos de fila. Hoje tem muito caminhão que chega no local para descarregar e fica 3 dias parado. O conceito do caminhão, né, em vez de você, por exemplo, ter que ficar discutindo o valor de frete, às vezes o que você tem de ganho em termos de produtividade é muito mais representativo do que se pode discutir em termos de valor de frete. A linha de raciocínio é mais ou menos que você tem um avião. O avião, como é que é no aeroporto? Ele não pode ficar muito tempo parado, tem que estar voando. O caminhão é o mesmo conceito. Agora, tem que ser feito com segurança, tem que ser feito com a quantidade de motoristas adequada para garantir o descanso devido. O caminhão não tem problema, vai rodar. O motorista também precisa descansar. Essa gestão completa que precisa acontecer. Eu posso fazer só um complemento que eu acho que você me fez da outra pergunta e eu acabei esquecendo, claro. Que é a questão de como a gente formou. Na realidade, o grupo, que hoje é o Knowledge Hub, quando eu voltei, e aí foi bom você ter falado isso, porque agora completou, praticamente foi agora, 10 anos, porque foi em 2015. Eu voltei, aí, né, vários contatos e tal, mas a formação do grupo foi em março de 2015. Então fez agora 10 anos. A gente montou um grupo de WhatsApp, né? Olha, todo o pessoal que está voltando, tal, vamos fazendo os contatos, vamos integrando aqui. Começou ali 5, 10, 15, 20, hoje já tem quase 600 pessoas, né? Isso. Só que hoje, eu acho que a gente tem a oportunidade, a gente tem uma pedra bruta com uma grande oportunidade de transformar num diamante, porque tem muita gente qualificada, né? A gente vai ter a nossa live essa semana aí para conversar com todo mundo. E eu acho que tem muita sinergia, pessoas e conhecimentos diversos, né? De áreas completamente distintas, que de repente, somando, a gente pode... certamente a gente vai gerar aí
uma qualidade e um valor, né, bastante expressivo para o nosso país, de conexões, de possibilidades, de novos negócios, sabe, como que a gente pode crescer a partir do momento que a gente tiver com esses grupos estruturados e tudo mais. Eu acredito que a gente tem muita chance aí de avançar e oferecer bastante aí para o Brasil nesse sentido. A gente tem um grande ativo, né? 600 líderes teoricamente formados ali em tecnologia e inovação, que realmente é o que pode fazer a diferença, né? E a gente está trabalhando nisso, né? Eu e você estamos bem ativos ali para que faça uma diferença nesse negócio. Tem o resto dos grupos de conselheiros ali que também vão contribuir muito com essa história, né? Então, essa semana temos um marco teórico nessa virada ali do Knowledge Hub, né? Sim. Mas assim, eu vou até pegar carona nesse tema aqui, porque assim, você também é conselheiro lá da FABET, né? Assim, então, assim, eu acho que acumulando essas posições, o que você vê ali de habilidade, de conhecimento que você acha crucial para desempenhar essa função de conselheiro nessas organizações e tal? Como é que você me fala aí? Eu também estou nessa jornada de conselheiro agora, né? Então tô falando que eu estou estagiando. Aí eu quero pegar suas dicas. Mas aí nós estamos juntos nessa, né? Eu tô na FABET, na realidade eu entrei no conselho da FABET quando eu estava em uma empresa, né, onde eu trabalhava, e essa empresa fez uma parceria institucional com a FABET e eu fui ser um dos representantes. Depois eu acabei saindo da área na empresa ainda e aí a equipe da FABET, a liderança, conversou comigo, e como eu também acabava, né, eu gosto realmente, é algo que eu me identifico muito, acabei ficando, né, ali como um conselheiro, mas sem estar com vínculo, né, com uma empresa que tem uma parceria institucional, né? Então, eu acho que essa questão do conselho, né, ele tem um viés assim que parece um pouco também com o trabalho de consultoria, né? Não é igual, claro, não é, mas ele tem uma similaridade. E em função dessa experiência que eu acabei adquirindo, né, ao longo dessa jornada, tem muita ideia, né? Então, se quiser a ideia de como que a gente pode avançar, evoluir, a gente pode contribuir muito. Então, lá, eu acho que o objetivo é bastante isso, e eu acho que o Knowledge Hub também é como que a gente pode ver, né, todas esse aprendizado que aconteceu nesses anos, que a gente leva para o Knowledge Hub, como que a gente pode capturar, né, do pessoal que está junto com a gente ali, e cada um enxergando o valor, né, do seu lado, e conseguir avançar. Eu acho que passa muito por isso, né, essa visão de colaboração. Eu penso muito assim, né? Acho que a colaboração é algo que se fala muito, né? Mas de fato tem um valor bastante grande, e essa colaboração vai abrindo, né, novas oportunidades, como a nossa conversa aqui hoje. Acho que é parte disso, né? Então, eu acredito muito que isso pode contribuir bastante e ajudar aí no nosso país de um modo mais geral. Sim, não, tranquilo. Aí, assim, eu te acompanho nas redes sociais, né? E aí tenho visto ali para mim, um novo Tibério, né? Que tá falando de liderança, ministrando aulas ali nesse sentido, falando de marca pessoal, falando de síndrome do impostor. Então, uma cadeira que é diferente da que eu te via normalmente ali, né? Desse ambiente de logística, de segurança, essas coisas todas, né? E então, assim, quando é que o Tibério, o engenheiro da logística, da segurança, virou a chave e começou a entender ali a importância da liderança, a importância de habilidades interpessoais das pessoas? Quando é que isso aconteceu na sua vida? Eu acho que em vários momentos, né? A gente aprende, às vezes, pela dor e pelo amor, né? E é natural que vão surgindo, né, as situações e você vai adquirindo. Então, eu enxerguei isso, né? E cada vez mais tem esse lado da questão dos soft skills, né? Que a gente precisa desenvolver. Eu entendo que tem muito ainda a desenvolver e passei a estudar também sobre isso. E na minha vivência, né? Na minha vivência, quando eu estava ainda nas empresas, né?
o pessoal costumava me chamar muito de professor. Ah, professor Tibério, professor, que eu acho que eu gosto, né? Eu talvez até eu veja assim, você tem um perfil bastante executivo, né? Eu já tenho um perfil mais de conselheiro, nesse lado de procurar, de meio que professoral, um pouco assim e tal, que é algo que eu gosto. E aí, no setor, né, de transporte, que esse que você está mencionando, foi um curso que teve a semana passada, chama Rota da Excelência, né? Que aconteceu lá na Ambipar, lá em Nova Odessa, no interior de São Paulo. Um público de pessoas profissionais, gestores e transportadoras, e que tinha ali vários assuntos, temas relacionados, né, de segurança também, parte técnica, direção defensiva, e tinha uma abordagem também dessa parte de soft skills. E as soft skills aí eu fui convidado, né, procurei também, obviamente, tem toda a experiência e vivência que a gente tem, estudar, entender situações e tal, e procurar levar numa abordagem mais leve e achei legal. A identidade dessas pessoas, né? Você fala com eles numa linguagem melhor do que, de repente, a pessoa que é especialista, talvez, nisso, mas não vai ter a vivência profissional deles, né? Então, trazer situações, por exemplo, do passado que eu vi, por exemplo, acidentes que aconteceram porque houve um problema de comunicação, né? Alguém que estava falando com o motorista, na hora que ele estava saindo ali, houve um desentendimento, o motorista se aborreceu, já estava com outro problema, sai dirigindo de forma... tomba o caminhão e sofre um acidente. Então, a gente tem históricos, né? Porque a gente, no passado, você fazia investigação dos eventos, você sabia situações que aconteciam. Então, como que eu conecto tudo isso, né, a essa questão do soft skill? Porque o cara pode ser, às vezes, um gestor top, tecnicamente falando. Mas se ele não conseguir, né, ter uma abordagem adequada, falar a linguagem do motorista e tal, a comunicação não chegou lá, né? Ficou no meio do caminho. E aí eu acabei também, um negócio legal que aconteceu foi que é algo assim, para algumas pessoas que já trabalham mais na área de inovação, eu acho que já está mais no dia a dia, mas para muita gente ainda, a inteligência artificial generativa, ela não é parte do dia a dia, né? E eu acabei colocando o pessoal para fazer um exercício lá, onde eles simulavam, né, uma função de um gestor da área de segurança, o outro era o dono da empresa, esse aqui tinha que convencer o dono que ele precisava investir em segurança. Então, eles ficavam conversando, debatendo, e depois eu utilizei uma inteligência artificial generativa e coloquei aquela simulação e mostrei para eles que, às vezes, essa tecnologia que está aí também pode ajudar até nas interações, né, de comunicação ali, né? geral. Obviamente, você não tem que copiar tudo igual o que a inteligência gera, mas você critica, né? Coloca o teu aprendizado, a tua vivência, ajusta, mas tem um benefício que a modernidade está trazendo, que a tecnologia está trazendo, que pode ser utilizado para um efeito positivo, para algo que é bom para a empresa, é bom para ele, para o funcionário e para a sociedade, né? Sim. Não, é incrível. Isso aí, e essa transferência de conhecimento ali que você faz, cara, é algo espetacular, assim, né? Porque, pô, além do seu processo de lifelong learning ali, né? Porque eu acompanho ali, você não para de querer aprender e fazer e tal, você consegue ir para essa outra ponta de passar esse conhecimento adiante, que é um mérito total seu ali. Eu acho até que eu tinha uma pergunta para conectar com isso, mas assim, eu vou querer explorar um pouco mais, porque assim, agora você deu uma virada de carreira, né? Assim, acho que você saiu desse mundo corporativo e está se aventurando agora no mundo dos empreendedores, né? Fundou recentemente a Via Safety. Então, queria pegar aí as suas percepções de o que mudou na sua vida, dessa vida corporativa para a vida de empreendedor, como é que você está vendo isso tudo, e para fazer um jabazinho também da Via Safety, né? Então fala para a gente qual o posicionamento da empresa, quais soluções vocês estão trazendo aqui para o mercado, né? Conta tudo para a gente aí desse Tibério New Generation. É verdade, assim, para mim, né, que fiquei 30 anos, né, atuando em empresas, né, em posições executivas e tal, é uma mudança, né, porque tem um perfil aí de empreender, você tem a primeira coisa que você não ter o dia 15 e o dia 30, né, onde você tem ali que começar a atuar também numa parte de prospecção, né, de clientes. Para mim não é uma coisa totalmente nova, então não estou entrando num mercado completamente novo, é um mercado onde eu já
de certa forma, sou conhecido, então ajuda, então já tenho alguns contatos, e aí um contato leva a outro e assim vai. Então, mas tem a questão da flutuação, não é uma situação flat, né? Então tem momentos que tem mais demanda, tem momentos que você não consegue atender, né, aos clientes, e tem momentos que eventualmente dá uma queda, e faz parte. Sim. Então, eu acho que são coisas, a montanha-russa do empreendedorismo. Exatamente. Eu vivo isso há 20 anos, então já estou acostumado. Só que eu só estou há 4, então para mim ainda estou, mas estou achando bom, estou gostando, realmente está bem legal, acho que está avançando bem, melhor do que eu imaginava que iria acontecer, né? E a ideia aí foi basicamente pegar tudo isso que a gente está falando, né? 30 anos de experiência que majoritariamente foi no segmento de transporte, e abrir essa empresa para fazer uma consultoria, processo de consultoria e de auditoria, voltada principalmente para a segurança em transporte rodoviário, né? Então, não é só o transporte rodoviário, também eu tenho um background na parte de segurança do trabalho, somente com olhar mais para obras, né, grandes obras e tal, mas o foco realmente é ter a oportunidade, né, de levar para o mercado mais amplo, além daquele universo onde eu já tenho, né, contato e tal, que é gigantesco no Brasil, de levar esses conhecimentos, né, de conseguir ter a oportunidade, por exemplo, para uma empresa fazer um diagnóstico, apresentar para eles outros caminhos, oportunidades, né, abrir os olhos de alguns empresários que muitas vezes enxergam a questão de segurança como um custo, né, algo que você põe e se perde, mas não, que existe ali uma contrapartida, naturalmente existe uma curva, mas que vai chegar um momento onde você vai ver em termos de sustentabilidade para a empresa, de redução do teu risco operacional. Então, trabalhando muito em cima disso, e essas questões de auditoria e consultoria acabam remetendo um pouco para o treinamento também, né? Que é um lado onde eu também gosto bastante, nessa parte educacional e tal, e que acredito que possa haver uma contribuição boa nesse sentido. E um outro aspecto que surgiu já a partir dos contatos, né, com as empresas, é de mentoria voltada para a segurança rodoviária, por exemplo. Né? Então, muitas empresas têm gestores novos, recém-promovidos, de alto potencial, mas que ainda não têm, né, uma bagagem, um conhecimento, e de repente ali uma oportunidade, através de um processo de mentoria, de dar uma turbinada nisso tudo aí, né, e fazer com que as coisas aconteçam um pouco mais rápidas, etc., com essa vivência, tá? Então, eu estou seguindo nessa linha, né? Então, acho que já estão acontecendo aí, né, algumas situações. Estou aqui no Rio mesmo hoje, já fazendo um trabalho nesse sentido, e espero que continue avançando e que o nosso podcast, que é a nossa conversa aqui hoje, ajude ainda mais nesse sentido, né? Com certeza, esse é o objetivo, né? Para que a gente potencialize tudo. E aí, quer deixar aí, dar os contatos da Via Safety aí, ó, como é que a pessoa que quiser falar e te encontrar ali na Via Safety, fala com você mesmo? Fala ou vai comigo. Então procura Tibério Pereira onde? Procurou o Tibério Pereira no LinkedIn, né? Você vai achar isso aí facilmente. Acho que a ideia hoje eu concentro bastante através do LinkedIn, né? Que é uma mídia muito voltada para o mundo corporativo, basicamente. Sim. É isso, né? Então eu tô no LinkedIn, né? E eu acho que esse é o principal caminho, né? Que quem quiser me procurar, acho que através do LinkedIn vai ser muito bem recebido, com certeza. Não, tranquilo. Assim, as meninas já levantaram a mão para mim ali. O combinado é que quando elas levantassem a mão é que faltava 10 minutos. Então ainda tenho tempo aqui, mas assim, vamos já encaminhando para o fim, né? Assim, eu conversei semana passada com o professor Yogi aqui nessa mesma bancada, né? E a gente estava falando dos innovation killers, né? Os caras querem matar a inovação ali para se manter numa posição ou porque não tem conhecimento e tal. E você tocou agora no ponto daquele empresário, daquele executivo, gestor ali de logística que encara os investimentos ali em segurança como um custo, né? Então eu vou botar que o cara que quer matar essa parte da logística também. Que mensagem você deixaria para esse cara, assim, para ele ter uma percepção diferente sobre essa necessidade de investir realmente em inovação, em tecnologia, para que tenha um futuro mais sustentável tudo?
Não, excelente, ótima pergunta. Acho que o primeiro passo, como muita coisa na nossa vida, é a gente ter a mente aberta, né? De não achar que já sabe tudo, né? Eu sempre procuro pensar muito assim, né? Aí você consegue enxergar outros caminhos. Então, ter a mente aberta, acho que é o primeiro passo, né? E se você não quer... eu tenho uma frota de 500 caminhões. Eu preciso começar a fazer com 500 caminhões? Não. Você pode fazer um piloto, né? Pega Você trendzinho do começa, depois melhora, né? Exatamente. Então, vai testando, testa ali e tal, aprende rápido, né? E aí ajusta e eu acho que passa muito por isso para experimentar, né? Eu acho que falta muito experimentar. Eu acho que muitas vezes o pessoal fica aguardando algum tipo de incentivo de governo, daquilo. Eu acho que existem benefícios, né, que podem ser capturados com a iniciativa da empresa. Que muitas vezes o que acontece? Tem uma série de custos que ele tem com acidentes que ele acaba desprezando. Mas tem um acidente, aí você diz assim, não, mas eu mando arrumar o caminhão. Peraí, mas alguém machucou? Teve indenização? Teve impacto ambiental? Teve multa? Teve um atraso? Você tem problemas que não são só acidentes, são atrasos que acontecem. Quando você acaba trabalhando essa questão da segurança, você trabalha outros aspectos de organização da empresa que você melhora a produtividade, Sim. você melhora o nível de serviço, você melhora a percepção, como é que o cliente é visto de você. Então, acho que também tem um avanço importante que precisa acontecer nas empresas embarcadoras, que muitas vezes as discussões para a contratação de empresa, o camarada olha o frete unitário, né? De repente é real por metro cúbico, ou é real por tonelada, dependendo do segmento. Mas no final, tem empresa que o frete unitário é um pouco mais caro, mas e no final de um ano, essa empresa, com os ganhos de produtividade que ela proporciona, ela pode trazer benefícios muito maiores. Então a conta ela não pode ser só olhando, às vezes, no real unitário dali do custo do frete. Mas como é que aquela... Eu tenho dado, né? Aí volta para questões de database, de série de informações que você tem como trabalhar, de tentar capturar custos paralelos, que normalmente algumas empresas que têm menor performance apresentam, e que no final das contas, se você transformar aquilo em frete, vai ver que o frete da que era mais barata é mais caro do que a outra. Alguém já fez essa conta? Né? Eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre isso, e acho que poucas empresas, pouquíssimas, fazem isso de uma forma estruturada. De uma forma estruturada. É uma grande realidade. Então tá aí a dica do Tibério para quem tá fechado ali nesse seu mundinho, que tem um monte de oportunidade aí fora que deve ser considerada e tal. Não, legal. Sim. Tibério, já que as meninas mandaram começar a acabar, né, eu vou falar assim, se você hoje... que legado você quer deixar, né, com esses 30 anos já de história que você tem, assim, que se você pudesse escolher um legado para deixar para esse segmento, para esse setor, ou sei lá, para a vida, o que você escolheria deixar? Não, primeiro, eu acho que assim, o legado começa para a família, né? O que eu posso deixar para os meus filhos, como exemplo, né? Cara, eu não penso, não quero deixar uma fortuna, não quero deixar uma herança. Eu quero que você tenha um exemplo. Uma referência. Né? Uma referência de que, cara, você pode levar uma vida com ética, respeitando as pessoas, e de se desenvolver e avançar e evoluir de uma maneira bacana. Né? Eu penso muito assim, isso é muito importante para mim. Então, esse é o primeiro passo. E aí, eu acho que quando entra no lado, né, profissional, eu acho que é conseguir cada vez mais influenciar, né, mais pessoas, outros segmentos, de alguma forma através da parte de educação, que é algo que eu também gosto muito, né, de abrir os olhos de empresários, de novos setores, etc., para ter uma visão sobre essa questão, principalmente do transporte rodoviário, a segurança do transporte rodoviário, que consiga tocar aí no coração e na mente deles, né, para que eles passem também a fazer uma reflexão e entender que existem outros caminhos que podem ser trilhados, né, com responsabilidade social, obviamente construindo todo o trabalho que eles têm para construir as entregas, né, o crescimento de suas empresas, mas com respeito à sociedade, com respeito às pessoas,
eu acho que é possível. Eu acredito nisso e espero conseguir, de alguma maneira, ainda influenciar pessoas nesse sentido aí, cara. Com certeza. E acho que você está cumprindo super essa missão aí, né? Pelo menos o que eu vejo de você não tem nada diferente disso que você falou aí. E você com certeza vai deixar esse legado. Tibério, você é um cara que está sempre buscando conhecimento e tal. Então, assim, nosso podcast Bebendo da Fonte, de que fonte você bebe para puxar esse conhecimento? O que você consome ali de conteúdo? Como é que você aprende? Dá alguma dica aí pra gente de que fonte você bebe para estar sempre atualizado. Eu acho que a gente tem que estar sempre antenado no que está acontecendo, né, no mercado. Acho que eu gosto de ler, né? Então, algumas leituras aí voltadas para essa parte de soft skills também. Acho que é importante para a gente se preparar e entender. Também procurar no segmento em que você atua, né? Entender o que está acontecendo em outros países. Por exemplo, recentemente eu estou com um colega que está fazendo mestrado no Canadá nessa área, né? Daí ele me chamou, pô, Tibério, queria bater um papo com você e tal, vamos conversar. E eu, do meu lado, queria entender o que estava acontecendo também lá, né? Mas por incrível que pareça, ele falou, olha, cara, o que eu tô vendo aqui, o que vocês já estão fazendo aí já está mais avançado, né? E no Canadá isso, né? Então, mas eu acho que a gente tem que estar, de novo, a mente aberta, né? Tentando enxergar oportunidades. Eu acho que a gente tem o próprio Knowledge Hub, onde a gente tem, né, um grupo ali de pessoas, tem um vínculo, né, oportunidades, né, com universidades fora do país, de tecnologia, super reconhecidas. Não sei como foi a tua experiência, mas quando eu estava lá e andando no campus, né, do MIT, assim, é uma sensação onde você é diferente, porque você enxerga muito a conexão do grupo mais acadêmico da universidade com o mercado, né, com as empresas. Então tem muitas sinergias e é algo mais natural. Aqui eu às vezes sinto ainda esse distanciamento, né? Então acho que ter essa oportunidade de conviver, né, com pessoas que estão com frequência tendo esses contatos e eventualmente também ter a oportunidade de vivenciar isso, né, sempre traz para a gente ali mais energia para tentar influenciar outras pessoas aqui e motivá-las a procurar se desenvolver também nesse sentido, né? Então, um pouco, é bem eclético, né? Mas acho que passa disso. Acho que o primeiro ponto cara, não posso me acomodar, né? Não sei tudo, tá muito longe disso. Acho que a gente, né, tem que estar sempre buscando aí essa motivação para continuar aprendendo de diversas fontes aí. Sim. E aí, bebendo aqui da fonte aqui com você hoje, então... A gente que está bebendo da sua fonte. Assim, eu vou conectar uma última perguntinha aqui antes da gente encerrar mesmo ali, para as meninas ficarem com raiva de mim. Mas, assim, a gente fundou o Innate, né, no início do ano passado, né? Vai completar um ano agora também em maio, né? Que foi acho que completou agora em março também. Você falou de março do Knowledge Hub, né? Completou agora em março, que foi no SXSW do ano passado. Então tá agora completando um ano do Innate. E é uma iniciativa que a gente começou, né, via Icons, para conectar a empresa ali, as dores dos nossos clientes com um ecossistema de startups, né? Porque a gente viu que pode acelerar muito isso, né? Ter gente já pensando em esses problemas. Então vamos conectar essas soluções de mercado com quem realmente pode usar e às vezes tem uma dificuldade maior pro seu tamanho, pros seus processos internos e tal. Então a gente fez isso. Como é que, assim, hoje você tem uma visão ali desse ecossistema de startups para esse segmento de logística, de segurança, né? A gente bateu uma bola rapidinho aqui antes de começar, falando do Web Summit que vai ter aqui no Rio, né? Então é uma ótima oportunidade disso. A gente vai promover um evento aqui que a ideia é trazer essas startups para cá, para que a gente possa discutir temas e conectar com o mercado. Então, acho que casou muito com essa última fala que você teve ali, dessa tua visão do MIT, né? De conexão do acadêmico com o mercado. A nossa proposta aqui é conectar o mercado com esse ecossistema de startups. Você está por dentro ali desse ecossistema de startups nesse segmento de logística? Como é que você vê isso hoje no Brasil? Tem oportunidade aí?
fiquei um período ali nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos, que eu segui num outro segmento, atuando na empresa, estou voltando agora, né? E eu tive na época anterior, né, a oportunidade de conviver com essas empresas onde a gente acabou trabalhando junto e ajudando a desenvolver os algoritmos e tudo mais. E eu acho que agora, a minha sensação é que, de certa forma, no segmento lá, quando eu voltei, eu fui ver assim, cara, o que agora tem de mais novo, recente e tal? Não percebi muita coisa. Teve algumas questões incrementais, né, mas nada muito expressivo em relação àquilo que eu atuava há 2 anos e meio, 3 anos atrás, quando estava anteriormente mais próximo disso tudo aí. Mas eu acho que é uma oportunidade, né, da gente voltar com essas empresas, e aí tem algumas que eu conheço, né, que atuam de forma mais disruptiva, que tem promessas de novidades aí. Eu tive conversando um pouco com eles e para o segundo semestre desse ano, de trazerem aí algumas situações diferentes aí em relação a essa parte de gestão, de visibilidade, dos caminhões e tudo mais. E que eu acho que, eu não diria assim, eu já vi, tem alguns locais onde você acaba tendo ali, onde o pessoal se concentra e que atua, né, voltado para um setor. Eu vejo ali concentrados. o que eu vejo empresas mais pulverizadas, assim, muitas empresas na parte de gerenciamento de risco, que acaba também desenvolvendo, mas não tenho visto tanta startup, né, com foco em buscar situações novas em relação a isso. Mas eu acho que existe muita oportunidade, né? Eu acho que a gente pode aproveitar aí o ensejo, né? E vamos incentivar a galera a aparecer mais ali para o mercado. Aparecer para o mercado, porque porque o setor de transporte ali, de logística, também é muito amplo, né? Assim, você estava falando ali, a tua expertise ali vem muito em cima de combustível, essas coisas, né? Eu tenho visto bastante coisas de startups assim, no que chamam de, acho que é a última milha, né? Que fala, que eu acho que é essa entrega até a porta da casa das pessoas, né? Que isso realmente teve a evolução agora com e-commerce e tal. Sim. Mas aí você vê, né, a amplitude desse setor de logística, né? Que vai desde do que você falou ali, que eu já não sei mais o nome dos caminhões ali, multi-eixo, que pega na usina e traz para cá, e tem essa última milha ali também a evoluir. Então, realmente, tem muita coisa. O que tem acontecido aí que eu vejo, né? Por exemplo, a parte de veículos elétricos para o last mile tem sido também mais aplicado, que é onde você tem uma oportunidade, né, de reabastecimento, porque para as longas distâncias ainda, né, no país como o Brasil, eu acho que é difícil trabalhar a questão do caminhão elétrico, mas tem acontecido sim, né? Eu acho que tem muita oportunidade de você trabalhar e levar também essa visão, né, de eficiência e produtividade nessas empresas que trabalham em segmentos mais no varejo aí, essa questão mais, né, de levar ali a entrega na tua casa e tudo mais. Eu acho que é um segmento novo, né? Um modelo novo. Recentemente, até foi bom você ter levantado isso. Eu recebi um contato, porque assim, eu estou acostumado a trabalhar com as transportadoras, empresa que tem 500 caminhões, mas é empresa. Sim. Recentemente fui procurado por uma empresa que é tipo um Uber do caminhão, né? E que o pessoal estava querendo fazer uma análise sobre questões de segurança, né? O que é algo que, assim, não é tão comum, sim, né? Ou seja, então existe aí uma preocupação, né, num segmento novo, dentro de um modelo, né, de negócio que não é o modelo tradicional, que trabalha com situações com motoristas autônomos, por exemplo, e que existe aí uma ideia de pensar em soluções para esse segmento, que não são definitivamente, na minha forma de ver, as mesmas quando você fala de uma empresa transportadora, sim, porque tem um perfil diferente, né? Então tem aí algumas oportunidades que pode ser que surjam em relação também a essas questões de startups, com um olhar um pouco diferente, né, de inovador, que se conecte também com isso. Isso está em andamento aí, né? Ainda não fechou. Não, e assim, eu vou te botar em mais uma enrascada aqui, depois se ficar ruim a gente corta, não sei o quê, mas assim, já viu algum caminhão autônomo aqui no Brasil? Tá vendo, ouvir falar disso ou ainda está distante? Então, o caminhão autônomo, o que eu já vi, né, em situações de ambientes controlados.
sabe? Então, por exemplo, dentro de um ambiente de uma usina, onde, né, você não circulando Sim, dentro em dos pátios rodovia, fabris, né? essas coisas. Esse é um assunto que eu tenho muita vontade de buscar amigos aí que possam falar um pouco mais sobre isso, para explorar mais esse tema. Eu já vejo, vamos botar ali na pauta do Knowledge Hub, já cria no grupo de logística lá essa parte de veículos autônomos. Exatamente. Eu acho que tem um grande desafio no Brasil que é a questão da infraestrutura, né? Se você pega o seu carro, você está dirigindo, né? Você tem alguns sensores que te deixam dentro da faixa, Sim. né? Obviamente de uma maneira muito simplista, mas é muito isso, parecido, né, com isso. Então, o que acontece? Muitas vezes não tem a faixa que guia, né? Então, como é que um caminhão autônomo vai ser o sistema de... Então, tem desafios ainda de superação que precisam ser vistos, né? O que eu vejo hoje, existe um grande desafio no Brasil em termos de motoristas, tá? Existe uma escassez de motoristas, é uma preocupação do segmento, e isso já acontece aí há mais de 5 anos, porque não está tendo uma reposição, né, de novos motoristas. E certamente essa tecnologia, né, se desse certo e tudo mais, ajudaria. Mas eu acho que não passa muito por isso. Eu acredito ainda que existe uma oportunidade de trabalhar questões de diversidade no transporte. Tem mais mulheres motoristas. Né? Você tem, né, uma população no Brasil que é praticamente 50% de cada lado. Quando você vai ver quantos motoristas tem, obviamente que existem dificuldades de infraestrutura, rodovia, local e tudo mais, mas já existem motoristas mulheres, inclusive desses caminhões grandões que a gente estava falando, mas precisa ampliar mais, né? Então, isso vai também ajudar o segmento aí. Mas aí acho que é outra... A Ana vai ter que te conectar lá com o Hub Mulher para fazer isso tudo. Tibério, eu acho que já extrapolamos aqui o nosso tempo, então vou chegar aqui realmente, minha última pergunta para você, né? Assim, quero te agradecer muito por compartilhar aqui seu conhecimento com a gente e peço para você deixar seus contatos ali, né, para todo mundo te achar e conversar sobre esses assuntos e falar suas palavras finais ali para a gente já encerrar isso tudo. Perfeito. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Acho que a oportunidade da gente ter conseguido reservar esse horário aqui e conversar. Acho que foi muito bom, né? Você fez algumas perguntas muito, muito bacanas que ajudam a dar uma visão aí desse trabalho. Eu entendo que, na realidade, existe aí nessa nova linha de atuação, né, da Via Safety aí uma oportunidade de ajudar muitas empresas, né, de diferentes setores, não só da parte de combustíveis, onde eu já tenho, e de contribuir, né, e conversar com as pessoas, conversar com os empresários, entender quais são as dores, né, para a gente avaliar possibilidades e caminhos alternativos, né. Eu acho que é isso, Vinícius. O meu contato é o LinkedIn mesmo lá, então procura o Tibério Pereira. Eu não sei se pode deixar aqui o celular. Não sei, o celular, acho que aí vai todo mundo te ligar, melhor não, né? Aí o pessoal de vender empréstimo, todo mundo vai querer te ligar e tal. Hoje já acontece, né, de muitas ligações. Então o telefone não deixa não, mas assim, Tibério Pereira vai ser fácil achar, o nome não é tão comum assim, e quem não quiser vai na minha rede, vai lá no Bebendo da Fonte que vai estar tudo indicado lá e a gente vai fazer, né? Isso aqui é só aquele de praxe que a gente bota ali, né? Mas aí daqui a pouco eu vou ter que falar, né? Pra marcar o sininho, pra curtir, pra fazer não sei o quê, então é isso, todo mundo já sabe o que tem que fazer, eu não preciso falar. Mas, Tibério, foi um prazer enorme ter você aqui. Agradeço muito. Sei que você enfrentou, 2 horas de trânsito para cruzar a cidade, estar aqui com a gente hoje à noite. Então, te agradeço muito você compartilhar essas ideias aqui com a gente. Vou estar ansioso para ver esse episódio no ar, ali lançado, porque eu acho que tem muito a agregar para muita gente. Então, é isso. Agradeço muito para você que nos acompanhou aqui hoje, que teve com a gente. Sei que, como é gravado, você pode pausar, pode botar no 2x para assistir, mas é isso. Depois volta, porque tem muito assunto legal. A gente marca ali os capítulozinhos e tenho certeza que vai te gerar insights. A gente falou de várias oportunidades para esse segmento e tal. Então,
para encerrar, né, aquela frase sempre, siga, compartilhe, lembre-se ali de beber da fonte da forma certa, porque isso transforma realmente a nossa sociedade, é isso que a gente quer. Então, obrigado, Tibério. Vamos dar um tchauzinho aqui para as câmeras, ó, e aí a gente encerra esse podcast de hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima.